Prezados amigos do blog Digitaleiro, nós estamos agora preparando o Brasil para uma nova etapa da sua história. O grande desafio que nós temos pela frente é preparar o Brasil para a quarta revolução industrial que vem começando no planeta todo e que esse ano teve um grande desamarrar, teve uma grande partida com a Conferência Internacional de Davos, na Suíça. Esta quarta revolução industrial, essa quarta mudança de paradigma que vai envolver o planeta como um todo, exige um novo tipo de postura, um novo tipo de responsabilidade e um novo tipo de atitude. O mundo está mudando e não vai voltar mais a ser aquele mundo bucólico, aquele mundo de eras passadas. E o nosso desafio está em nos alinharmos a esse mundo da quarta revolução industrial. Esta quarta revolução industrial é centrada na inteligência artificial. Ela é centrada no mundo proativo da esfera digital. Nós estamos entrando numa era em que as coisas vão acontecer com outra velocidade e vão acontecer com outra compreensão do espaço que nos envolve. Um novo tipo de inteligência vem se formando sobre a esfera terrestre. É uma nova camada, representada pelas mídias sociais e, sobretudo, pelo Google e pelo volume imenso de informações que nós temos disponíveis para tudo e para todos. A partir desta nova revolução industrial, nós estamos sendo chamados a um novo tipo de atitude em relação ao mundo em que vivemos. Os empregos de daqui a 5, daqui a 10 anos, a grande maioria deles ainda não foi criados. Esses empregos ainda não foram criados. E se nós queremos estar alinhados neste mundo que nos espera, nós temos que mudar o Brasil de ponta a ponta. A nossa atitude em relação ao conhecimento, em relação à educação, em relação à saúde, em relação à vida e em relação à própria organização da estrutura nacional. O Brasil tem que mudar a sua forma de pensar. Politicamente mudar a sua forma de pensar. Politicamente renovar o acordo que existe entre a sociedade, os seus políticos, entre a sociedade, as suas elites pensantes, a sociedade e seus empresários, a sociedade e os trabalhadores, a sociedade e o seu povo. Esta mudança implica mudança pelo parlamentarismo. Importantíssima essa mudança, porque o parlamentarismo resolve as crises que vão se suceder sempre nos regimes como o presidencialismo, que são regimes endurecidos num processo que cristaliza posições por longos períodos. Um erro na escolha de um presidente pode acarretar situações como essa que vivemos recentemente. Então é muito importante essa mudança em favor de uma nova maneira de agir em relação ao poder público, a tomada de decisões, a organizar a vida da sociedade. E em paralelo, junto com o parlamentarismo, o voto distrital. Também extremamente importante porque no voto distrital o político é conhecido da sua comunidade. Ele é escolhido por voto majoritário dentro do seu espaço. E ali, ele, uma vez eleito, tem um compromisso com essa comunidade. E o próprio processo de eleição elimina os aventureiros, elimina os corruptos, reduz enormemente a distância que existe entre o povo e o político atual. Mas essas mudanças, elas estão a serviço de uma nova causa. Não basta fazer a mudança no sentido lato do termo, mudar por mudar. Mudar para modificar o sistema. Não, é porque esta mudança é necessária como um instrumento para o processo de renovação do Brasil e em função de um grande projeto que é colocar o Brasil da quarta geração industrial alinhado com o mundo. Isso significa um enorme desafio aos nossos jovens. Eles precisam se preparar para esse mundo digital que está vindo aí. A inteligência artificial vai mudar tudo. As atividades braçais, as atividades de linha de montagem, aquele trabalho cansativo e cotidiano que a humanidade enfrentou durante
toda a sua história, está agora prestes a desaparecer. Porque a máquina vai fazer isso melhor, porque o robô vai fazer isso melhor, porque a automação fará isso melhor. E qual é o espaço que sobra para o homem? É o espaço de usar o seu intelecto. É o espaço de usar a sua criatividade, a sua condição humana, aquilo que o homem tem de melhor. Obviamente que isso significa uma nova qualidade de vida, porque as pessoas vão ter mais tempo e mais recursos. Agora, algumas nações serão capazes de sair na frente e serão capazes de produzir esse avanço que está vindo já a bordo dessa quarta revolução industrial. Outras ficarão para trás. E a distância entre as nações de vanguarda, as nações que estarão lá na frente, e as nações que vão ficar na rabeira da história será maior do que jamais foi. Maior do que é hoje entre uma África, eventualmente de baixa cultura, e os estados nórdicos, que estão avançadíssimos do ponto de vista social, econômico e industrial. Qual é o desafio que nós temos no Brasil? Nós temos que encontrar o nosso caminho e o nosso espaço. O que significa que nós temos que aceitar esse desafio e buscarmos esta porta da esperança com a energia e o dinamismo que um dia tivemos para construir Brasília. Fazer o Brasil 4.0, o Brasil dessa revolução industrial, é um desafio tão grande, tão importante, como foi o desafio de conquistar o Cerrado, de conquistar o centro, o espaço geográfico que Brasília produziu. Só que o espaço que nós precisamos criar agora é um espaço onde caiba o povo, é um espaço onde caiba a sociedade, é um espaço onde caiba a atividade econômica. E esse espaço vai depender essencialmente de como nós vamos organizar as forças do país. Organizar as forças do país agora é fundamental para sermos capazes de aglutinar esses interesses e criar o nosso projeto. Nós temos áreas onde nós efetivamente hoje temos uma liderança mundial e podemos aprender com o agronegócio, aprender com a participação do nosso empresário, do nosso empreendedor no agronegócio, aprender os mecanismos que poderão ser transferidos para outras atividades. Nós temos que desenvolver, assim como desenvolvemos para o agronegócio, um mecanismo de conhecimento e de pesquisa através da Embrapa, através de um instrumento, através de uma instituição que foi identificando as oportunidades, que foi identificando os momentos em que deveria intervir, identificando as tecnologias que nós precisávamos, tecnologias essas que foram inovações enormes do agronegócio no mundo, né? Como o desenvolvimento de sementes para o cerrado, que todo mundo achava que eram impossíveis, e nós, através da Embrapa e através da pesquisa, encontramos as respostas certas para as questões certas. Então nós temos que buscar esse mesmo mecanismo em todas as áreas em que nós vamos empenhar a vocação nacional. Na área industrial, que áreas do setor industrial são suficientemente abrangentes e são suficientemente atraentes para o investimento brasileiro? E aí nós temos que fazer a mesma coisa, buscar, como a Embrapa fez, identificar as oportunidades, identificar os desafios, buscar o investimento tecnológico, o investimento científico e transformar isso tudo em respostas, transformar isso tudo em oportunidades e engajar a nossa sociedade num processo de reconstrução do Brasil e num processo de colocar o Brasil num outro patamar. Não se trata de reconstruir o que nós tínhamos. Não se trata de substituir importações, não se trata de voltar ao passado e tentar reciclar alguma coisa que pode até ter dado certo um tempo, muitos anos atrás. O desafio que nós temos agora é outro. Nós temos que inserir o Brasil no século XXI. Esse é o desafio que nós temos que encarar de forma disciplinada, de forma ordeira, de forma organizada e, sobretudo, com criatividade e entusiasmo. É preciso que o Brasil se entusiasme pela ideia de construir esse país do futuro. Que os nossos jovens
criem os seus núcleos. É preciso trazer todo mundo para dentro desse projeto. É preciso que as comunidades se reúnam, é preciso que os jovens busquem ideias. Não adianta fazer uma coisa aqui, outra lá, espalhada pelo território e apenas isolada. Nós temos que fazer um grande projeto nacional. Seremos capazes de fazer isso? Há espaço para nós crescermos e avançarmos e conquistarmos o século XXI e conquistarmos uma posição na liderança do projeto da quarta revolução industrial? Essa é uma resposta que cabe a cada um de nós brasileiros responder. Mas nós tivemos 6 milhões de pessoas nas ruas no Brasil agora recentemente enxergando algum tipo de horizonte. Essas pessoas foram com algum tipo de esperança. 6 milhões de pessoas que se reuniram por mídias sociais, através dos seus amigos, formando uma festa de democracia como o mundo nunca viu. Em nenhum lugar do planeta nós tivemos multidões tão grandes reunidas em volta de uma ideia, construirmos um novo Brasil. Essas pessoas não queriam ouvir falar em partidos políticos, não queriam ouvir falar em candidatos, elas queriam ouvir falar em esperança, elas queriam ouvir falar num Brasil de uma nova era. Então, a Revolução 4.0, que está vindo no mundo hoje, é uma nova oportunidade que nós temos de embarcar no trem do futuro. O convite que nós fazemos através do blog Digitaleiro é que façamos, cada um em seu espaço, um avanço rumo a esse destino que está ao nosso alcance. E aqui, no blog Digitaleiro, nós estaremos trazendo ideias, trazendo sugestões, debatendo conceitos, tudo para ajudar a construir esse Brasil do futuro que nós podemos construir e vamos construir todos juntos, se Deus quiser. Muito obrigado.